O pensamento é o ensaio da ação. Freud. Essa frase me traz muitas reflexões, me ajuda me ajuda há muitos anos e vem me ajudando nesse momento de vida. E eu queria compartilhar com vocês esse Diário da Vida Líquida, que é justamente essa questão de pensar a respeito de como se pensa, porque o pensamento, de fato, pode ser o início de tudo, pode ser o início de determinadas emoções, sentimentos que temos, consequentemente comportamentos, atitudes. Pode, de alguma maneira, alimentar, reforçar, fomentar uma crença positiva, fortalecedora ou negativa, limitante. Então, eu lhe convido a pensar sobre como você pensa, como é a estrutura do teu pensamento. Nesse nosso Diário da Vida Líquida de hoje, a ideia é pensar a respeito do pensar, para entender como isso influencia positivamente ou negativamente nas nossas ações, nos nossos resultados, consequentemente. Muito provavelmente você tem dias que acorda já preocupado, preocupada, pensando mil coisas que tem que fazer, ou com receio de que certas coisas, certos momentos não saiam bem como você espera, etc. Então, duas técnicas aqui importantes. Primeiro, que vem da psicologia cognitiva comportamental e embasada na neurociência. Eu penso numa estrutura positiva ou negativa e escolho a positiva. O que significa isso? Logo que eu acordo, quando eu vou me deitar durante o dia, eu me pego pensando sobre o que eu quero ou sobre o que eu não quero, positivo ou negativo. E aí, por exemplo, eu quero que essa reunião que eu vou entrar agora seja muito fluida, que eu fique muito tranquilo, muito tranquila, que o resultado seja muito positivo de acordo com as minhas expectativas. Então, eu estruturo todo o meu organismo, todas as minhas emoções, todo o meu comportamento para essa ideia do que eu quero, da positividade. Lembrando, nada de positividade tóxica, né, gente? E quanto que o pensamento negativo seria, meu Deus do céu, vai acontecer agora a reunião. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar tudo o que eu quero? E se eu não conseguir, o que pode acontecer? Pronto, você já embaralhou, já atrapalhou, já remexeu e remexeu suas emoções, seus sentimentos, consequentemente, seus comportamentos e resultados. Então, essa é a primeira dica do nosso Diário da Vida Líquida de hoje. Pare para pensar como você pensa, qual é a estrutura do seu pensamento e opte, caso ainda não faça, por se esforçar em pensar dentro de uma estrutura positiva. A segunda dica vem de Elizabeth Gilbert, que é autora do livro e que também já tem o filme Comer, Rezar e Amar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a questão dos talentos, sobre a questão da gente ter coragem de expor nossos comportamentos, nossos talentos, nossas competências, que são para ela, por exemplo, como tesouro. Então, se você não assistiu, assista, eu vou deixar aqui nas descrições. Mas, falando de um dos livros mais famosos dela e que, de fato, também repercutiu no filme, que deixou ainda mais famoso o livro e a autora, né? Dentro dessa história, que é a história de vida dela, tem um momento ali, não vou ficar dando muito spoiler, mas que ela fala justamente assim, né? Ela está num momento em que ela está muito conturbada, com muita ansiedade, pensando várias coisas ao mesmo tempo, pensando que tudo que ela vem fazendo não está dando certo, que agora os próximos passos estão muito confusos, entre várias coisas que aconteceram na vida dela. E tem um tal amigo dela lá, que ela fez, em determinado lugar, que já está há mais tempo que ela nesta jornada de autotransformação, de autoconhecimento, e vira para ela de uma maneira bem assim, firme, e fala, escuta uma coisa, você precisa escolher melhor seus pensamentos. Ela, como assim escolher melhor? Pensamento é igual roupa. Quando você acorda, você não escolhe a roupa que você vai usar naquele dia, ou as roupas que você vai usar, os acessórios, é a mesma coisa. Quando você se levanta, pare para pensar qual é o pensamento que você vai vestir, quais são os pensamentos que vão compor o teu look, o teu dia. E caso você se perca no meio do caminho, no meio do dia, se remeta ao que você escolheu logo a se levantar, por exemplo. E esse trecho, né, do livro, e que foi para o filme também, me pegou muito e me fez lembrar da frase de Freud, né, o pensamento é ensaio da ação, me fez lembrar dessa importância da estrutura do pensamento positivo e negativo e me serviu, consequentemente, como uma segunda lição para a minha vida e aqui compartilhando uma lição também, uma dica para vocês. Então, primeira dica, para pensar como está a estrutura do meu pensamento, para o positivo ou negativo. Se estiver para o negativo, opte pelo positivo, já sabemos como fazer.
Segunda dica, e não menos importante, como é que eu escolho os meus pensamentos logo que eu me acordo, logo que eu levanto? Em relação ao quê? Aos meus valores, em relação aos meus desejos, daquilo que eu quero? E como eu posso fazer isso? Entra a analogia do eu não escolho as minhas roupas, eu não escolho os meus acessórios, então eu posso escolher também os meus pensamentos. Ter 1 minuto, 2 minutos do seu momento logo de manhã ou na jornada, do trajeto da tua casa até o trabalho, seja onde for, 1 minuto, 2 minutos que você pare para pensar sobre como você deseja pensar, sobre as coisas que você deseja pensar a respeito do que você tem que fazer naquele dia. Faz sentido para você? Conta aqui nos comentários. E aí, aplica e veja a diferença. E volta e me conta aqui também. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa parar para pensar como pensa. E até o próximo vídeo.